Primeiro tema? Pessoal da torcida tricolor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo no canal com o Perecini perguntando de fundo. Eu não sei se saiu, qual que é o primeiro tema que a gente vai tentar gravar dois. Obviamente que não vai, vocês vão ver tudo isso ao mesmo tempo, mas o primeiro tema é o mais divertido, por isso estou sorrindo. O segundo tema vai ser da camisa, óbvio, então eu não estaria sorrindo. Primeiro tema nós vamos falar do dinizismo, enfim, o que é isso, se ele é justificável ou não é, por que que tem essa terminologia toda, se isso coloca ou não pressão em cima do técnico e o que tem realmente de trabalho do Fernando Diniz do ano passado para esse, o que evoluiu, o que não evoluiu. A gente vai tentar dar uma compactada, porque a gente já falou muito disso nos vários vídeos que fizemos e lives, principalmente os vídeos de jogos, né? Quando a gente não era muito favorável à vinda nem à permanência do Fernando Diniz, mas admitimos que o trabalho dele vem sendo bom. Está ao meu lado o Perecini, que não sabia qual era o tema. Só para você saber, isso não saiu no vídeo, tá? Isso eu já consigo adiantar para você, mas agora você já entregou para todo mundo que a gente... Agora sai, agora sai. A gente definiu dois temas e começamos a gravar e você só não falou qual seria o primeiro, mas tudo bem. Não, e sabe o que é o pior? O pior de tudo... Não, eu fiz o pior de tudo é que nós nunca conseguimos gravar dois vídeos para deixar um engatilhado. Nesse maio, todos os dias tem vídeo. Então, todos os dias nós temos que quebrar a cabeça para arrumar uma pauta que seja relevante, que a gente consiga trazer. Nem sempre quebramos a cabeça. Muitas vezes existe já a pauta definida. A gente só não gravou mesmo. Ou ela apareceu do nada, né? Como aconteceu. Na segunda-feira, nós tivemos o falecimento de uma pessoa importantíssima para a história de São Paulo, que, obviamente, a gente precisaria fazer vídeo, e a gente teve até, foi por uma questão de respeito, desmistificar as histórias e lendas urbanas, histórias com E, e lendas urbanas que inventaram em outro vídeo, um vídeo para fazer homenagem, para contextualizar quem foi lá o Natel, e um para descontextualizar as histórias enganosas. Desconstruir, né? Desconstruir, enfim. Aliás, não tinha contexto nenhum, verdade. Exato. Agora já puxando para o vídeo de hoje, né, já que a gente já passou 2 minutos e meio falando de nada, a grande questão do vídeo de hoje, assim, é importante a gente deixar claro que a gente não vai ficar aqui discutindo qual que é o nome que está dando. Não, a ideia não é essa. A ideia é tentar ir um pouquinho além disso, porque a gente pensou nisso muito pelo texto do Menon. Outras pessoas já abordaram esse assunto também. O São Paulo tem defendido muito o Fernando Diniz, o São Paulo tem feito posicionamentos institucionais para o treinador para defender e tudo mais, e aí entra o ponto assim, mas o trabalho dele merece tudo isso? Mas o São Paulo está correto em fazer isso? E como tudo, e absolutamente tudo, há um contexto envolvido em cada uma dessas atitudes, né? E aí a gente já pode começar de fato o vídeo. O Fernando Diniz, ele chegou sob total desconfiança, não só pelos trabalhos recentes dele, pode falar? Aliás, ele chegou com tanta desconfiança que quando aconteceu a saída do Cuca, a gente fez uma live, que foi um dia nós temos 2 lives no dia, né? Foi uma live, aí eu voltei para casa da sua casa, e quando eu cheguei em casa, São Paulo anunciou o Fernando Diniz. Daí a gente ia fazer outro vídeo e tal, mas assim, foi seguido, né? Cuca e Fernando Diniz. No vídeo da saída do Cuca, alguém pergunta no fim do vídeo, Fernando Diniz, o que você acha? E na hora você já fala, não, e explica ali no vídeo por que não. E horas depois, era o Fernando Diniz. Tanto que você me ligou e você já tá sabendo? Eu falei, não. São Paulo contratou o Fernando Diniz. Eu fiquei parado, mudo, assim, tentando entender aquilo, processar. Eu falei, como assim, né? Não entendi. Não fez sentido. E aí, então, esse foi o contexto da chegada do Fernando Diniz, por exemplo. Lembrando que era um cenário em que o São Paulo contrata o Fernando Diniz, o cara não teria muito tempo para treinar, o campeonato rolando, o time não vinha muito bem, tinha uma série de questões envolvendo o Fernando Diniz, além do retrospecto recente dele em times de Série A, especialmente em Campeonato Brasileiro. Então, essa foi a chegada do Fernando Diniz. Aí o São Paulo tem um desempenho razoável naquele término de 2019, e decide se manter o Fernando Diniz.
São Paulo começa 2020, empata um clássico, aí tem gente que não gostou da atuação, aí começa a Libertadores, perde o jogo da Libertadores, perde com o time reserva, gera pressão. O Fernando Diniz não tem um lastro de um grande técnico. É diferente você ter no banco de reservas um Fernando Diniz e um Muricy. O Muricy, se perdesse na estreia da Libertadores para o Binacional, depois de colocar o time reserva e perdesse no domingo, não aconteceria nada, ninguém estaria discutindo o Muricy. Ou ninguém, modo de falar, mas uma minoria estaria discutindo, tudo estaria, não, veja bem, é assim mesmo, vamos ver. Fosse um técnico de nome, a mesma coisa. Um técnico mais frágil de reputação, que não tem esse escudo, todo esse lastro todo, ele é muito mais atacável e é muito mais fácil de ser queimado. Então, quando o São Paulo empata no Morumbi com o Corinthians, jogando melhor, e há uma primeira manifestação coletiva de gritos de burro no estádio, o São Paulo decide tomar uma medida. Então, assim, esse contexto ele não pode ser tirado da equação, porque senão você não vai ter o cenário real das coisas. Não é qualquer treinador, não é qualquer defesa. O São Paulo já tentou cortar o mal pela raiz. O São Paulo não jogou mal contra o Corinthians, muito pelo contrário, foi bem melhor que o Corinthians. Tiveram lances polêmicos no fim do jogo, e a alteração que o Fernando Diniz fez no time foi correta. Então, se o São Paulo não faz nada e deixa a chapa esquentar... Aliás, desculpa te interromper, mas dois a partes aí. A substituição foi correta e deu resultado no jogo, ainda que não tenha movido o placar. Depois da troca, o São Paulo teve grandes oportunidades de decidir a partida, porque tem uma coisa, às vezes o treinador faz uma troca que é correta, a substituição, você consegue entender qual é a ideia, mas o jogador não corresponde, ou um lance descabido, um chute, um pombo sem asa, acaba fazendo com que o resultado dê a impressão de que não, São Paulo teve oportunidades, mas é aquela coisa, não veio o resultado. Boa parte dos torcedores não enxerga isso, ainda mais por conta da carência de títulos, do São Paulo perder alguns jogos para os principais rivais nesses últimos anos, isso pesa muito. Exato. E se o São Paulo deixa a chapa esquentar e não faz nada, muito provavelmente a pressão em cima dele era dali para cima. E ia deixar aquele fogo orgânico de sempre, que nós já estamos acostumados, a gente já sabe, recentemente a história do São Paulo mostra isso, muitos treinadores também sofreram com isso, e o São Paulo decidiu cortar isso. E quando o São Paulo toma esse posicionamento institucional, um pouco do fogo se apaga. E aí, muito da discussão, inclusive, passa a ser, mas deveria ter feito essa defesa? Já não é mais o cara. Já você deveria ter feito a defesa ou não. Então, já muda o foco, já muda uma série de coisas, mostra um apoio. Muito torcedor olha e fala, não, peraí, então beleza, os caras já se manifestaram aqui, porque tem muito torcedor que acha que tudo que vem do clube, tudo que é institucional é a grande verdade, né? Você nunca vai ver o São Paulo soltar uma notícia de pessoal, os salários estão atrasados, jogadores saíram no murro aqui no treino, não vai ter isso vindo diretamente do clube. Não vai ter. É lógico, né? Porque no episódio jornalista... do Rogério com o Rodrigo Caio no lance do fair play, o que saiu foi de imprensa. Exato. Obviamente que São Paulo não ia chegar e falar Rogério ficou bravo, o grupo se rachou, você não vai ver isso no SBT. É lógico, porque muita gente vira e fala, a imprensa solta alguma coisa, mas eu não vi no clube, o clube não falou nada. Gente, algumas coisas são óbvias. E aí quando o clube fala, muita gente já toma aquilo pra si e fala, não, tudo bem, então beleza, vamos fechar aqui com o cara, deixa eu ver o vídeo, São Paulo soltou um vídeo, fala, deixa eu ver o que aconteceu nesse vídeo. Realmente, tivemos aqui algum lance. Isso muda. Então, assim, mais do que o trabalho dele merece um nome, o trabalho dele merece uma exaltação, mais do que tudo isso, é a mensagem e a intenção por trás das coisas que estão sendo feitas. É óbvio que o Fernando Diniz, por enquanto, ele não fez nada que mereça uma idolatria, uma exaltação, um quadro na história do clube. Não fez. E ninguém está defendendo que tenha isso. Só que, para um treinador que chegou com diversas desconfianças, com razão, com justificativa, e está conseguindo superar isso com trabalho, com o trabalho do dia a dia, com a evolução do time, não dá para isso ser destruído, porque num clássico contra o Corinthians, o cara fez uma alteração que a galera não gostou. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Não dá para o São Paulo perder 250 gols, ainda que a estratégia de jogo tenha sido equivocada para um jogo a 4 mil metros de altitude, mas não dá para o São Paulo perder 450 gols, e aí vai com o time reserva 3 dias depois de você voltar de uma viagem absurda
e tá caindo o mundo em cima do cara. Não dá, não pode ser assim. Então, assim, o posicionamento do São Paulo tem muito a ver com isso. Eu acho que esse é o direcionamento e esse é o ponto que a gente precisa entrar no debate. Mais do que se o cara merece ou não esse tipo de defesa. Porque assim, a questão de que foi um dos pontos que o Menão colocou no texto, e que é a parte que eu discordo mais. O trabalho dele não é autoral. Isso existe no futebol lá de fora, ok. Mas é uma filosofia que ele defende com unhas e dentes, ele defende muito. É uma coisa que ele implementou e que está funcionando no São Paulo e que você percebe assinaturas, até além do texto do Menon no Globo Esporte, a Globo.com fez um de lances em que você percebia essa coisa. Essa questão de não ser original, de outros times do mundo fazerem, não me preocupa, porque quando a gente fala de Cuca-Ball, aí é meio para depreciar. O Muricy-Ball também são ferramentas que alguns técnicos tiveram que utilizar em algum momento da carreira, que acabou caracterizando o trabalho deles, independente de ser ou não, né? Ficar jogando bola na área, só fica jogando bola na área, aí vira o técnico X-Ball, tanto faz, né? O Fernando Diniz, ele tem realmente a defesa, a posse de bola e tal, e tem muita coisa que eu acho que é o ponto principal mesmo, que você percebe que a filosofia dele foi bem assimilada e que o São Paulo realmente tenta fazer, né, isso. E o que eu mais gostei do trabalho do Diniz, ele não ficou tão preso nisso. No começo, sim, mas em alguns momentos ele conseguiu abrir mão em decorrência da dificuldade dos jogos, principalmente no ano passado, quando ele tinha um objetivo, que era a classificação para Libertadores direto. Então, em alguns jogos, ele abriu um pouco mão de uma outra coisa, obviamente, na estreia contra o Flamengo, até porque nem podia ser diferente, que ela chegou, a galera pode não lembrar, mas o Fernando Diniz chegou para ter um treino, para praticamente dar um alô para a galera e enfrentar o então melhor time do Brasil, que foi depois campeão brasileiro, e da Libertadores, que era o Flamengo, na casa do Flamengo. Essa foi a estreia do Fernando Diniz. E é importante ressaltar assim, isso que o São Paulo faz não é uma defesa cega. Não, então tá fechado com o cara de qualquer jeito, então se ele tiver o aproveitamento que teve nos últimos times, o São Paulo vai continuar com o cara. Não vai. O trabalho dele até o momento, e principalmente quando o São Paulo fez e manteve todas essas defesas, ele vinha numa crescente e ele se justificava para dar continuidade. Era só isso. Era para seguir aquilo e que para ninguém ficasse martelando em cima do cara. Se a partir, daqui a pouco voltaremos, daqui a pouco sei lá quando, voltaremos com o futebol, e quando voltar, se o São Paulo não corresponder, se a gente sempre fala isso aqui, porque isso é importante ressaltar, principalmente numa discussão como essa. Se voltar, não conseguiu retomar o ritmo anterior, piorou a recomposição defensiva, o São Paulo toma contra-ataque todo o jogo, a construção do time passou a ser extremamente previsível, lenta, cara, o cara vai ser cobrado para tentar corrigir, se não corrigir, ele provavelmente vai ser trocado. É simples assim. Então não é que, não, o São Paulo vai morrer abraçado com o cara. Ninguém vai morrer abraçado com ninguém. Assim como qualquer treinador, o trabalho dele tem que apresentar evolução simples, tem que apresentar um caminho normal. Sim. Quando voltar da pandemia, vai ser a mesma coisa. Então, assim, não vejo um problema em cima disso. E eu não vejo problema em cima disso, mesmo não sendo o técnico dos meus sonhos, mas tem que ser justo com o cara, e tem que deixar o cara trabalhar, principalmente quando o cara mostra o caminho. É simples assim. O trabalho dele até agora é muito bom, e é preciso reconhecer isso, e é preciso, quando isso acontece, dar o respaldo necessário para que ele continue trabalhando, para ver até onde vai, se vai continuar muito bom, se vai cair, se foi uma fase, se vai melhorar. Tem que esperar para ver, só que tem que esperar para ver, não tem que queimar a etapa. E uma coisa que a gente fala sempre aqui no canal, é muito importante para as pessoas até entenderem o tipo de trabalho que a gente faz aqui. Quando a gente fala de jornalismo, né? O Cuca teve um período de 5 jogos que o São Paulo venceu, que o São Paulo não estava jogando bem, mas os resultados estavam acontecendo. Isso trouxe para muita gente, óbvio, o resultado é o que mais interessa, é óbvio que é o que mais interessa, mas a gente falava, olha, o trabalho não está bom, mesmo com esses resultados, porque esses resultados aconteceram apesar do que o time apresentou em campo. E que a tendência e a tendência é que isso não permaneça, porque se você está jogando mal e ganha por fatores, sabe, essa coisa de você deu sorte num jogo, no outro, não, uma hora a sorte acaba, a diferença de um bom trabalho. E a gente criticou, depois o Cuca realmente, aqueles 5 jogos não se sustentaram, começaram a vir terríveis resultados, e o Cuca
resolveu parar, porque ele viu que ele não ia conseguir mais tirar nada ali. Era um elenco que ele tinha montado, ele tinha convicção de que poderia fazer um bom trabalho, percebeu que não poderia, que fique bem claro, foi o Cuca que resolveu pedir para sair, o São Paulo ainda talvez segurasse ele por mais tempo, mas a gente criticou, não porque não era o técnico que a gente queria, mas não porque não era o técnico que a gente queria, é porque o trabalho dele não era bom, tanto é assim que ele pediu para sair. No caso do Diniz foi o contrário, ele começou o ano e a gente conseguia ver evolução, mas os resultados não estavam acontecendo. E aí muitas pessoas atacaram o Fernando Diniz em redes sociais, o pessoal ficou realmente muito alterado, mesmo quando o São Paulo estava em evolução. E a gente falava que, olha, está evoluindo. Mas por quê? Porque muitas vezes o nosso trabalho é tirar de lado a emoção, não tirar para fazer análise. Analisar e daí sim produzir o texto e falar. Isso não quer dizer que a gente vai estar sempre certo ou sempre errado, não é isso. Na verdade, é só tentar ter um olhar mais do que está acontecendo, porque a emoção ela sempre existe. Isso não se separa. Não tem um botão que você desliga. Exato, mas é só porque na nossa cabeça é muito mais simples ou é muito mais efetivo você criar uma construção. Por exemplo, a gente está aqui falando que o São Paulo fez o que fez para não deixar o cara sofrer um processo de fritura absurdo. Porque esse processo de fritura ele existe muitas vezes, sim, e quando ele existe, prejudica todo um trabalho. Então é muito mais efetivo você tentar ser racional na maioria das vezes, ou pelo menos enxergar aquilo que está acontecendo de fato, ao invés de ser uma gritaria descabida e imediata, do que seguir para a gritaria descabida e imediata, que não tem nenhuma vantagem nisso. E aí tem um outro lado, que a gente... Porque, por exemplo, quando você tem uma administração tão ruim quanto a do Leco, que contamina e atrapalha tudo que ele toca, é impressionante, assim como aconteceu em administrações passadas do clube, a gente tem também muitas críticas ao Raí, ao Pássaro, a contratações que fizeram antes e tal. Mas, quando há um acerto, como no caso desse, que o São Paulo tenta defender um trabalho e faz uma coisa diferente do que vinha fazendo antes e dá mais força para o Lugano, a gente vai elogiar, mesmo que isso indique... aliás, a gente vai elogiar, isso não indica que a gente está... então agora a gente está concordando com tudo. É aí que tá, a gente tem que separar as coisas. Olha, isso foi correto, isso não foi. Se uma coisa que está sendo correta parar de ser correta, é falar. Então, o que a gente procura trazer aqui é a informação e a análise e argumentar, porque às vezes a gente pode... Às vezes a gente está lendo em redes sociais ou um comentário de alguém que nem aconteceu com o do Birner, que você pensava uma coisa, não pensava, você não tinha refletido tanto, mas você muda a opinião porque um bom argumento fala, poxa, não tinha pensado por esse prisma. Mas o nosso trabalho aqui, assim como foi o do São Paulo em evitar a fritura, é tentar defender coisas que acontecem e que são corretas no clube. Porque na desorganização que está o São Paulo, o acerto é quase invisível. Quando o São Paulo acerta, no mar de erros que o clube vem, e com toda a carência que o torcedor está por títulos, a gente não consegue perceber os acertos. E a gente precisa perceber os acertos, porque mesmo que haja mudança, alguma coisa tem que ficar, tem que ter um legado. O caso de São Paulo não é por coincidência que tem milhares de lesões, troca de técnico a cada 6 meses, troca de preparador físico, troca tudo, e os caras nem conseguem assimilar um trabalho e já vem outro. Então, a continuidade, se vai dar resultado ou não, a gente vai ver pós-pandemia. Parecia estar dando resultado. Mas, de novo, parecia estar dando resultado, São Paulo podia ou não ser campeão paulista. Se perdesse o Campeonato Paulista, não quer dizer que todo o trabalho foi ruim. Tem que analisar o que aconteceu, ganhou ou não ganhou. Por isso que, às vezes, a gente defende um treinador que, poxa, o trabalho dele era bom, ainda que não tenha conseguido o resultado. Porque a gente vai contextualizar qual era o elenco que ele tinha, como é que era a fase, qual que foi o jogo. Porque senão, quem ganhou é bom, quem perdeu é ruim, sempre, não tem condição. E passou uma moto feroz aí. Aqui passou. Tá é isso? Mas acho que a gente fechou um pouco. E a gente convida para quem quiser e tiver alguma dúvida sobre Fernando Diniz, sobre algum técnico que passou, coloque aí nos comentários. Pode ser que seu comentário vire até uma pauta de vídeo, se for uma pergunta boa, ou a gente aborde a sua pergunta em algum outro vídeo, porque maio tem vídeo todo dia, para você não perder. Clique nas notificações, que é o sininho, e se inscreva no canal se você não se inscreveu. E se você se inscreveu e se desinscreveu, se reinscreva. É muito importante você estar de volta aí.
né? Eu não sei se isso acontece, eu não sei se a pessoa sai e volta, mas enfim, fica aí o convite para todo mundo. E compartilhe o canal para outras pessoas para a gente poder discutir aqui. São Paulo Futebol Clube. Hoje eu vou estar no Futeboteco, né? 9 horas da noite, então esse vídeo tem que sair antes disso, porque eu acabei de anunciar isso, né? Exato. Com o Arnaldo e Thunderbird, então eu já vou colocar ele agora, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Eu vou deixar o link aí desse outro programa, quer dizer, hoje vai ter dose dupla aqui. Nossa, o Pericino não vai poder participar, porque o Pericino é muito chato. Tô brincando, só não vai poder mesmo. É isso. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.